Olá, aluno! Tudo bem? Seja bem-vindo à disciplina de Branded Content. Sou a professora Nicole Cerci, minha formação na graduação e no mestrado em administração, com foco em gestão, e hoje nós vamos aí iniciar uma disciplina do marketing digital, do mundo atual, onde a comunicação é uma comunicação de mão dupla, vai e volta. Essa é a importância de entendermos e trabalharmos o Branded Content. O que ele significa, professora? O que nós vamos estar trabalhando efetivamente essa disciplina? Eu vou estar trabalhando principalmente o conteúdo da marca, criar conteúdos que são agradáveis no mundo da minha marca para encantar e atrair o meu público-alvo e também sempre vendo aí o aumento desse público-alvo. Vamos contextualizar a disciplina? Qual é o foco da nossa disciplina? Hoje nós vamos estar vendo, estamos aprendendo. Primeiro bloco nós vamos trabalhar com Content Marketing. Nós vamos estar trabalhando aí o que é e para que serve o Branded Content e o Branded Journalist. São 3 tópicos atuais que nós vamos estar aprofundando nessa primeira aula, tá? E mesmo que você já tenha ouvido esse termo, mesmo que você não tenha ouvido, você já se deparou com a sua aplicação, porque ele está envolvido aí com toda a criação do conteúdo para uma marca, tá? Como que eu vou criar conteúdo para me relacionar com essa marca? Que chega no nosso segundo ponto. O que é conteúdo? Vamos trabalhar com marketing de conteúdo. E por fim, para fechar, vamos estar trabalhando aí com a marca e tudo que está relacionado aí à gestão da marca, ok? Então esses são os 3 grandes tópicos que nós vamos estar trabalhando, que nós vamos estar pensando aí durante a disciplina. Começa com contextos principais, estruturo a conceituação e depois vamos para a prática. Num momento pensando muito em conteúdo e outro momento trabalhando aí com a questão da marca, ok? E nessa aula, o que nós vamos ver exclusivamente? Vamos conhecer? Vou trabalhar com Content Marketing, o que é e o para que serve. Vamos trabalhar aí com a história, né? Um elemento da história a ser contada. E o Branded Journalist, que nós vamos estar trabalhando diretamente aí com uma nova forma de construir a notícia e de levar essa notícia para o meu público especificamente. Então, esses vão ser os 3 principais tópicos da aula de hoje. E para facilitar o conhecimento, para facilitar como a gente está entendendo e trabalhando, vamos trazer uma situação geradora de aprendizagem para nos ajudar. Vamos conhecê-la? Qual vai ser a nossa situação geradora de aprendizagem? Então, você está responsável pelo marketing digital da empresa Decor e CIA, que vai ser responsável por implementar uma estratégia nessa área nunca explorada por eles até agora. Apesar dessa empresa ser um e-commerce, que é a empresa que trabalha e vende seus produtos pela internet, ela ainda não possui nenhum tipo de presença digital. Nossa, professora, então você quer dizer que por mais que tenha empresas que trabalham diretamente a venda na internet, elas não trabalham aí com a sua presença de marca? Exatamente. E hoje, nesse mundo tão global, com internet, onde todo mundo se comunica o tempo inteiro, será que isso é possível? Como eu vou me diferenciar dentro desse mercado, criar valor agregado, se eu não estou sabendo me comunicar e interagir? Porque a comunicação hoje, como eu trouxe para vocês, é uma comunicação que eu sempre preciso esperar uma resposta. Essa resposta, na grande maioria, ela vem de forma rápida e direta, ok? Vamos para o primeiro contexto?
Vamos trabalhar agora com Content Marketing. O que é? O que significa? Vamos entender a definição? É uma estratégia, Content Marketing, ele precisa ser entendido, né? A gente precisa entrar nesse universo do conteúdo, da construção do conteúdo, pensando aí nos seus pilares. Então, é uma estratégia que é focada na criação de uma experiência valiosa para os meus consumidores, para o meu público-alvo. Eu não quero apenas vender, eu preciso construir uma relação, eu preciso que ele se sinta encantado com o meu produto. Esse é um ponto fundamental que a gente precisa estar trabalhando. Quando eu trabalho com o Content Marketing, as empresas que estão trabalhando com eles, elas precisam entender, né, elas assumem um lugar de autopropagandista. Por que isso, professora? O que isso significa, né? Porque ela vai distribuir o seu próprio conteúdo sem aquele apelo direto de venda. Ela busca influenciar a percepção dos seus consumidores e, com isso, aumentar o quê? O engajamento com a sua marca. Além disso, quando eu estou trabalhando, né, nisso, eu tenho que entender que o objetivo, então, do Content Marketing é estar presente aí em toda a jornada do consumidor. Então, esse é um ponto fundamental. Eu estou criando conteúdos porque eu estou fazendo uma propaganda por meio do conteúdo. Esquece aquela propaganda, publicidade tradicional. Estou criando conteúdo porque eu quero ter maior engajamento. Eu quero estar constante em todo o processo de compra desse cliente. Esse é um ponto fundamental quando eu estou trabalhando com Branded Marketing. Quais são os pontos principais que eu não posso deixar de esquecer aqui? O que é a coisa mais importante, tá? Nós vamos incorporar aí os principais elementos da marca de uma organização. Isso significa que quando você cria uma estratégia de Content Marketing, você deverá pensar nesses 4 elementos. O planejamento da estratégia, que vai ser um passo essencial, é ele que vai trazer aí toda a forma de construção, né? Imagine todas as possibilidades que o Content Marketing vai trazer para essa empresa. O seu potencial de crescimento econômico, de entrada em novos mercados, de aumento da popularidade. Isso aí vai ser muito grande, tá? Para isso eu preciso, então, criar conteúdos, mais conteúdos que tenham aí uma estratégia definida de conteúdo. Preciso ter valores compartilhados com os meus clientes. Interdependência. O que é isso? Quer dizer que eu vou fazer uma relação de ganha-ganha, onde tem valor mútuo no relacionamento. Uma comunicação de qualidade e comportamento não oportunista. Com a internet, todo mundo consegue hoje criar e pesquisar tudo. Imagina se eu vou aproveitar de uma falha de outro produto, de uma empresa. Olha como isso vai pegar mal. Olha como os meus clientes vão olhar e falar: ai, não gostei. Quando eu utilizo esse produto, eu estou criando e trazendo todas aquelas características para o meu dia a dia. Será que eu quero me vincular a um produto ou uma empresa que não está bacana no mercado, que tem aí as suas falhas, que, por exemplo, mente no imposto de renda ou trabalha com trabalho escravo? Então, essas características são importantes a gente pensar aí na estratégia de conteúdo. Nós temos 4 pontos principais que eu preciso ficar de olho. Quais são eles? Eu tenho que estar trabalhando, então, né, com o core da estratégia. Ele vai fazer o quê? Ele vai definir como a empresa usará o conteúdo para alcançar os seus objetivos, informando como o conteúdo será. Quando eu estou pensando nele será, eu estou pensando na sua substância. E como será estruturado, estou pensando na sua estrutura, que são os componentes principais do conteúdo.
A substância do conteúdo vai expressar os tipos de conteúdo e as mensagens que serão comunicados aos seus leitores, tá? A estrutura planeja como esse conteúdo será priorizado e formando aí o que está apresentado no quadro nessa parte aqui. Olhando do outro lado, eu tenho que definir aí como as pessoas poderão ajudar dentro desse processo, tá? E quando eu estou fazendo isso, pensando nesse processo das pessoas, definindo as pessoas, eu estou pensando nos fluxos de governança. Eu vou estar trabalhando... Quando eu penso nos fluxos de governança, elas vão estar envolvendo os processos, as ferramentas, as pessoas que serão necessárias para a criação e a manutenção. E para fechar o nosso core de estratégia, nós vamos estar trabalhando com a governança, que vai pensar sobre as decisões chaves que são necessárias para criar o conteúdo de marketing adequado à estratégia da empresa. Então, eu estou criando um core estratégico para que esse conteúdo atraia, fidelize, crie relações. Eu vou criar esse conteúdo também de forma interativa. Eu vou trazer a interação, o divertimento na hora de criar esse conteúdo. Imagina só, eu gosto muito de uma marca, eu uso muito uma calça jeans específica. Porém, ele lançou aí um conteúdo, ele fez uma parceria com uma influencer. Só que eu não gosto dela. Ela fez algumas coisas, teve aí algumas atitudes que eu não concordo. Olha como essa forma de construir, eu falei, será? Eu não vou mais usar essa marca, eu vou usar a mesma marca que essa pessoa está usando? Eu não acredito nos valores dela, eu não quero compartilhar. Por isso é tão importante pensar nesse core estratégico da construção do conteúdo para realmente não fazer nada que vai prejudicar a imagem da minha empresa. Hoje, o valor agregado da marca vale muito. Imagina só o iPhone. O iPhone você paga muito pela marca, porque você confia, porque ela tem uma imagem que ela preza, ela constrói conteúdo e relações. Isso faz com que o público dela é cativo, não vai para não compra outros aparelhos, não deixa de não estar comprando e investindo sempre no que ela está lançando. Então, o poder da marca está muito relacionada com o branded content, com o marketing. Então, é fundamental a gente trabalhar, realmente pensar de forma estratégica, a longo prazo, como um objetivo da empresa para conseguir criar. Quando eu estou pensando nesses pontos, eu posso trabalhar com algumas ferramentas, que é o caso da ferramenta aí que nós vamos conhecer, o Canvas. O que o Canvas vai estar trabalhando quando eu estou trazendo ele para a estratégia do Content Marketing? O Canvas, ele é o quê? Ele é um esquema para a estratégia ser implementada por meio de estruturas organizacionais dos processos e sistemas. Eu vou trabalhar com 9 componentes que vão mostrar a lógica de como uma organização pretende gerar valor, que é a grande chave na atualidade. Olha como funciona o Canvas. Então, vai ser uma metodologia aí, né? Um modelo de negócio que ele é muito utilizado, principalmente por empresas que estão trabalhando com a inovação, que querem ser inovadoras, sendo um esquema ele é um esquema para que a estratégia que vai ser implementada pense em todas as estruturas nesses processos. Isso vai conseguir gerar. Quais são eles, professora? Vou pensar na audiência, quando eu estou pensando no meu cliente, na minha persona, no meu usuário. Vou estar trabalhando com auditoria, quando eu olho o benchmarking dos meus concorrentes, tecnologias, analiso gaps. Por que a audiência sempre é primeiro na análise, quando eu faço um modelo, uma ferramenta? A minha persona é quem eu quero me comunicar, é quem eu vou criar conteúdo. Como que eu vou fazer isso de forma clara e direta se eu não tenho aí clareza de quem é essa minha persona? Então, a definição da persona é um ponto fundamental na construção aí de qualquer tipo de comunicação, de entretenimento, de conexão, ok? O nosso segundo ponto
que eu trouxe aqui a auditoria, eu vou falar sobre 2 pontos aqui, o benchmarking e os gaps. Benchmarking é quando eu olho a empresa, eu vejo aí a minha principal concorrente, o que ela está fazendo de certo, o que ela está fazendo de ok. Pego e transfiro para minha empresa? Não. Eu vou analisar quais são as práticas que eu acho que são eficientes, que vão dar resultado, vou fazer adaptações e eu vou trazer essas boas práticas para minha empresa, ok? E os gaps é quando eu olho aí lacunas, nichos de mercados que ainda não foram explorados, pode ser assim, transformando algo do meu produto, focando no novo público-alvo para aumentar aí a minha lucratividade. O terceiro ponto, nós vamos estar trabalhando com a produção. E como eu estou trazendo a produção do que, professora? De conteúdo. O que isso quer dizer? Quem é o time que vai cuidar? Qual é o meu estilo? Qual vai ser o estilo desse produto, por exemplo, tá? Vou fazer o checklist das minhas publicações. Publicações em meios aí, em mídias tradicionais, como a televisão, mídias tradicionais como o rádio, a TV, ou mídias alternativas, que está envolvendo o quê? As redes sociais. Eu tenho que pensar em todas as publicações que eu preciso fazer para alcançar a minha persona. Professora, mas eu utilizo então só as mídias alternativas? Vai depender muito da definição aí do meu público-alvo, ok? A grande diferença entre mídia alternativa e mídia tradicional é a questão da comunicação. Na mídia tradicional eu comunico, mas eu não tenho a resposta na hora. Não tem essa forma de comunicação de mão dupla. Nas mídias alternativas, como as redes sociais, o Instagram, eu comunico, eu crio um conteúdo e em seguida, ou na mesma hora, eu já tenho aquela resposta. Eu já vejo se a pessoa gostou, se tem like, se ela comentou, o que ela achou de tudo aquilo, ok? Vamos ver o outro ponto? Depois vou pensar nos formatos. Páginas, posts, vídeos, webinars e eventos, tá? Vou pensar qual é o formato, o melhor formato. Então, eu tô pensando na minha persona, que vai levar a pensar aqui o que eu tô fazendo de bem, o que eu preciso fazer, quais tecnologias eu vou utilizar. Começo a pensar na produção, vejo o que eu já fiz, agora chegou o momento de trabalhar o quê? Como eu vou fazer? Já tenho uma ideia, vou trabalhar com posts, por exemplo. Quais são os meus canais de distribuições? Quais são os canais chaves? Pago, orgânico, social media, tá? E também tem o Workflower, que eu vou estar trabalhando aí também pensando com ferramentas, calendários, revisões, buscas por palavras-chave, tá? Então, esses são pontos fundamentais quando eu estou trabalhando. Aí eu vou te dar uma dica aqui, vê se você reparou nisso. Professora, mas aí a gente está trabalhando com os 4 P's de marketing tradicional. Produto, preço, praça e promoção. Os 4 P, eles são a base do marketing. Eu preciso pensar neles sempre que eu vou criar. Se eu quero trabalhar com marketing interativo, criando conteúdo para minha marca, valorizando, significa que eu vou sempre estar trabalhando sim, mas de forma estratégica, de forma coletiva, esses conteúdos para realmente comunicar algo que seja interessante para minha persona. Vamos ver os outros 2 pontos? Para fechar o canvas, eu tenho que olhar a marca, tá? Ó, a marca aqui em relacionamento com o conteúdo. Tom de voz. Qual é o posicionamento da minha marca? Valores centrais. Se eu quero publicar algo, se eu quero criar um conteúdo e eu quero me conectar, nós temos que ter valores parecidos. Vamos pensar aqui em uma empresa que hoje está muito em alta, que mexe aí, que é uma empresa vegana para maquiagens de mulher. Quais são os valores centrais que ela tem e ela precisa passar? Por quê? Porque isso vai fazer ela criar conteúdos para realmente criar laços com aquela persona, com aquele público-alvo específico. Meus stakeholders, quando eu estou pensando na criação de conteúdo, eu tenho que sim olhar para dentro, analisar
todos os pontos, mas eu também tenho que analisar o fora. O que é o fora? Sociedade, a cidade que eu tô, os meus fornecedores, os meus concorrentes, porque eu tenho que ter uma noção. Eu vou responder. Hoje, para eu criar um poder de marca, primeiro ponto, eu tenho que entender minha empresa como um sistema aberto, onde tem todas as características, produtos, processos que eu sei e eu controlo. Mas tem muitas variáveis externas, que são os stakeholders, que vão estar influenciando positivo ou negativamente. Eu tenho que dar conta aí de dar respostas rápidas, pensando no valor da minha marca, no conteúdo dos meus valores. E para fecharmos, temos mais um ponto que nós vamos estar trabalhando no Canvas. Quais são os meus objetivos, micro, macros e as minhas métricas? O que eu estou querendo fazer aqui? Qual é o meu objetivo atual, meu objetivo dessa semana? Qual é o meu objetivo a longo prazo? Qual é o objetivo da minha marca, do meu produto, ok? Então eu tenho que criar objetivos e métricas. Por quê? Tudo que eu estou fazendo, todo esse planejamento estratégico da marca, da construção do conteúdo, ele está fazendo o quê? Levando para as pessoas, para as personas. Se o meu sistema, a minha empresa é um sistema aberto, onde ele está sendo influenciado, eu tenho que estar mensurando o meu planejamento, os meus conteúdos, para ver se eles estão dando certo ou não, para eu fazer adequações nesses conteúdos e criar aí a melhor forma, a melhor conteúdo para ter integração. Ok? O Canvas vai vir então para analisar vários pontos que são estratégicos e fundamentais, mas precisam ser pensados coletivamente para criar um conteúdo aí interessante para o meu público-alvo. Estrutura SAVE e público-alvo. O que é público-alvo? O que é estrutura SAVE? Vamos conhecer? Quando eu estou trabalhando com a estrutura SAVE, eu estou trabalhando com os modelos de os 4 P's de marketing, que a gente fala o nosso composto mercadológico, né? Nessa estrutura, a gente vai fazer algumas adequações. Quais são eles, professora? Quando eu estou trabalhando com o produto, ele vai ser representado pela solução. Na criação aí de uma estratégia de content, é necessário pensar em como o conteúdo ele vai ser útil e ele vai atender as necessidades, as expectativas do meu cliente, tá? E o novo preço é valor. Não posso mais criar valor da precificação pensando nos custos que eu tenho, mais a margem de lucro que eu quero ter. Hoje, para eu criar um preço, está relacionado com o valor da minha marca. Por que você está disposto a pagar muito caro, por exemplo, numa bolsa Louis Vuitton, mas você não quer pagar em uma marca aí da sua cidade, por exemplo? Porque o valor de marca que o Louis Vuitton, que aquela etiqueta, que a construção, não é só aquela marca, toda a construção que ela representa, vale muito financeiramente para você, ok? Vamos ver os outros? Aí nós vamos para o P de praça. Quando eu estou trabalhando com o acesso, quer dizer o quê, né? Ele diz respeito a como a distribuição do conteúdo será realizada. Então, quando eu estou pensando em praça, ainda continua bem parecido. Como eu vou fazer que a minha persona, que o meu público-alvo consiga ter o meu produto, consiga se conectar com o meu conteúdo, tá? É esse sentido de acesso. E por fim nós temos a educação, que vai ser a etapa que busca a reciprocidade em relação ao cliente. Como vou fazer isso? Por meio de bons conteúdos. O cliente ele vai desejar, né, compartilhar o que aprendeu e ele vai voltar buscando novos aprendizagem, vai buscar aí novos conteúdos. É nessa intenção. A educação hoje, então, que era a promoção era o quê? Um chamariz para que o cliente fosse até o produto e a marca. Pensando na educação, eu estou criando o quê? Conteúdos. Eu quero mostrar, eu quero educar, eu quero trazer informações que são relevantes para o seu dia a dia.
Como você pode usar o produto? Qual é a melhor forma de você combinar? Vamos pensar aí na moda. Olha como as marcas de moda, elas estão muito relacionadas a essa construção de padrões, de alternativas, de como me portar, o que é ser fino, o que eu posso fazer para ir contra a hegemonia da moda tradicional. Então a educação, ela vem justamente para criar conteúdos que são relevantes, que vão me trazer algo que eu tenho vontade e eu vou querer estar trabalhando, estar envolvida aí com essa marca novamente. Quando eu estou trabalhando nessa estrutura SAVE, quando eu estou trabalhando, eu preciso pensar também sobre o meu público-alvo. O que vai ser esse público-alvo, professora? E como ele vai me ajudar, então, nessa construção? O objetivo do marketing é conhecer e entender o cliente tão bem que o produto ou serviço ele possa se adequar a ele e se vender sozinho. Olha que interessante. Quando eu vou comprar um produto, tem alguns produtos que eles são tão fortes, tão líderes de mercado, que eu lembro deles. Quer ver um exemplo? O Omo. Eu preciso comprar Omo. Às vezes você já percebeu que você pode falar o Omo e na hora que você chegar no mercado você nem compra a marca Omo, mas ela representa tão bem aquele produto e para mim já está tão associado que eu vou chegar lá e eu vou querer comprar. O que vai influenciar nessa escolha do público-alvo se relacionar ou ter essa ligação direto ou não com um produto? São 3 pontos. Vou estar trabalhando aí com os fatores sociais, do meu grupo social, da minha família, da religião que eu frequento. Esses grupos, eles vão influenciar qual produto eu quero comprar. O que eu acredito? Tem os fatores culturais, tá? Que são relacionados aí à sociedade, o que você gosta. Por exemplo, pessoas que gostam de um tipo musical ou gostam de um estilo literário vai estar influenciando no que ele está consumindo de literatura, o que ele está ouvindo, quais roupas estão relacionadas com esse tipo de música. E os fatores pessoais, meu ciclo de vida, onde eu tô, o que eu quero, quanto eu ganho, tudo isso vai estar influenciando aí na construção do meu público-alvo. Esses comportamentos são comportamentos que influenciam diretamente a minha persona. E o que vai ser essa persona, então? Olha que interessante. Persona, eles são perfis detalhados de consumidores-alvos hipotéticos, criados com base em fatores psíquicos. Quem é? Perguntas para achar. Quando eu clicar, isso vai público junto. Personas, tem demora, então eu vou dar isso. Tem refere aí a ser todas clareza. Isso eu tinha pensado comprar com o olhar, com o seu alvo decente. Aí eu a melhor forma mais clara. Temos um modelo de selo vai tracionar a estratégia de marketing. Eu tento dar estrutura e os 4 soluções de educação para o modelo do foto persona para me ajudar a construir, então. Construir essa diferente comunicação, utilizar os melhores canais. Uma empresa nunca deve apenas ter um público-alvo. Ela tem que ter várias personas. Para quê, professora? Para eu conseguir, então, ter segmentos de público-alvos diferentes e, a partir disso, então, aumentar o meu nicho de mercado, aumentar o meu marketing share e aumentar a minha lucratividade. Como que eu vou fazer isso? Por exemplo, quem é? Eu vou dar um nome mais 3 palavras que vão representar. Esse nome aqui é o nome desse grupo, tá? Desse público-alvo específico. E eu vou responder. Quais são os comportamentos? O que faz, o que gosta? No segundo momento, as informações demográficas, como sexo, idade, profissão, onde mora, renda. O que isso vai me trazer, essas informações? Quais são as necessidades e objetivos do que ele precisa e do que ele quer?
Por que eu tenho que ver o que ele precisa, o que ele quer? Porque eu tenho alguns pontos, alguns produtos, alguns serviços que eu realmente preciso, mas eu tenho alguns que eu simplesmente quero. Eu vou trabalhar com essas duas formas aí de encantar essas pessoas para que eles sejam o meu público-alvo. De colocarmos a mão em prática, chegou o momento de vermos a situação, o problema e trazermos esses conceitos para a realidade do dia a dia. Vamos conhecer? O que nós vamos estar trabalhando nessa... Vamos lá. Você é responsável pelo marketing digital de uma empresa. Lembrando que essa empresa, ela não está trabalhando diretamente com... ela não está trabalhando diretamente com a criação de conteúdo nas redes sociais, por exemplo, tá? Está tendo uma dificuldade. A empresa descreve como: somos uma família formada por apaixonados por decoração, sustentabilidade e estilo. Professora, o que são esses 3 pontos aqui? Os valores centrais da empresa. Ok? O objetivo da Decore-cia é o quê? É o norteador de sua estratégia de content. É de tornar-se uma referência em design moderno e sustentável. Então, ela quer criar, sim, conteúdos, ela quer criar interações, ela quer ir para a internet. Eu quero ter essa interação, eu quero ter esse amor dos meus clientes, eu quero que eles realmente se sintam apaixonados e que tenham os mesmos valores que eu. Vamos ver os desafios? Qual vai ser o meu desafio, professora? Com base nessas informações, crie 2 foto-personas para representar os clientes da empresa. Ok. Por que eu estou fazendo esse foto-persona? Quando a gente fala foto, é a imagem desse público. Porque se eu quero me comunicar com eles de forma direta, de forma coerente, onde haja engajamento, onde haja atração e ligação, eu preciso conhecer esse perfil. Vamos fazer um exemplo para ficar claro para vocês? Olha lá, Fernando Dias, ele vai representar pessoas que são tranquilas, alegre e nerd. Quais são os seus comportamentos? Anda muito de bicicleta, sustentabilidade. Pesquisa sobre sustentabilidade o tempo todo. Frequenta sebos onde compra livros de ficção. Quais são as informações? Então, ele tem 27 anos, ele é do sexo masculino, mora sozinho no bairro de Santa Cecília, em São Paulo. Estuda geografia na USP e trabalha como barman à noite. É da classe B. Quais são as suas necessidades? Quer mudar suas práticas, para mais sustentáveis, por isso vai para o trabalho de bike. Quer decorar sua casa com itens que tenham significados. Professora, aqui é como eu posso me comunicar? Eu posso criar, por exemplo, conteúdos para ele, onde ele consiga reaproveitar produtos, onde eu vou mostrar para ele que os meus produtos também são, por exemplo, madeira aí que teve algum desmatamento legal ou foi reaproveitada. Eu vou utilizar produtos como ferro que duram muito tempo, que não fazem mal ao meio ambiente. Eu vou criar conteúdos dessa forma de materiais de reaproveitamento de produtos para ter aí, para conquistar, ter essa conexão com esse perfil. Vamos ver o segundo? Qual é o nosso segundo perfil? Quem é? É a Ana Santos, ela é animada, ela é inovadora e ela é perfeccionista. Quais são seus comportamentos? Ela é vegana, ela é apaixonada pela natureza, lê tudo sobre tendências de designer e sabe macramê. Então, ela é uma artista, ok? Ela é inovadora, ela gosta das tendências de design. Ela tem 30 anos, ela é do sexo feminino, classe A,
casada, formada em design gráfico, mora no interior do Paraná. Ela quer doar móveis dos antigos para montar uma casa minimalista. Então, eu acho que tem muita coisa. Ela já quer uma nova tendência de designer, trabalha de home office e precisa de um ambiente que atenda às suas necessidades. Como eu vou criar comunicação direta para que haja um engajamento, para que haja essa ligação com a Ana? Por exemplo, a Ana é animada, a Ana ela quer pequenos produtos, talvez ela quer móveis que são multiusos. Eu posso mostrar e criar conteúdos de como eu posso utilizar de mais de uma forma um conteúdo, reaproveitar os espaços, por exemplo, é a sala de TV, mas também pode ser o lugar onde ela vai trabalhar. Como eu posso mudar os móveis, ter o mínimo possível que traga conforto às minhas necessidades. Se eu trazer conteúdos de novos designs, de produtos que possam ser utilizados de mais de uma forma, vai chamar a Ana, vai chamar a atenção para a Ana para o meu produto. Ela vai se sentir aí conectada com o meu produto. O que é branded content? Isso é uma pergunta muito interessante. A gente pensa muito em criar valor, criar estilo ele tem de forma criativa tão em alta. Por quê? Porque eu quero fazer com que a pessoa assimile a mensagem, que ela entenda os atributos, os conceitos de forma leve e envolvente. Isso é muito importante, que nós vamos estar trabalhando com 3 pontos. Eu estou trazendo a informação, interatividade, porque eu quero a comunicação no mesmo momento, eu quero a resposta, e também entretenimento. Se esse conteúdo, se essa informação for muito séria, quando eu vou estar lendo, eu vou me sentir o quê? Eu vou me sentir pesado, eu vou me sentir, falar, nossa, de novo, eu vou pensar assim, nossa, eu já fiquei o dia inteiro com um monte de informação pesada no trabalho, na família. Será que eu quero uma informação tão densa? Não, eu quero que essa informação ela venha de forma leve, ela venha de forma aí tranquila, tá? Para que eu olhe e fale, nossa, que legal, eu quero participar disso, eu não quero participar. Nossa, achei muito, que coisa interessante. Sabe quando você tem essas reações? Nossa, eu nunca pensei nisso, vou fazer isso amanhã. É esse tipo de informação, essa interação que eu quero. Eu quero despertar a atenção do meu público-alvo, que ele queira perguntar mais, queira saber mais, que ele queira participar. Se você ver aí a Coca-Cola, ela cria conteúdos diferentes para os seus públicos-alvos. Se é um público-alvo mais jovem, por exemplo, o público-alvo da Fanta, geralmente são adolescentes que trabalham muito, que gostam e estão trabalhando aí com artes, que gostam de esportes radicais, que são aventureiros. Se você entrar lá na Fanta, você vai perceber que ela cria muitos gamers para você mandar vídeos, para você interagir, para você ajudar a construir com ela aquela comunicação, aquela forma de pensar. E é nesse sentido que o branded content vem agora como uma resposta a essa mudança de mercado. Depois da revolução da informação tecnológica, a internet, a conexão, nós estamos o tempo inteiro conectando e interagindo. E a marca, então, o branded content, ela vem justamente como uma resposta para criar valor, para ter dessa marca vezes apresenta. Então as marcas usam essa frase para gerar aí um sentimento de transparência em relação à sua audiência. Temos o uso do product placement, que é uma inserção natural de produtos durante a história. Por exemplo, eu estou contando uma história, algo cotidiano, e a minha marca aparece, a pessoa está utilizando aquele perfume, ela está indo para o encontro e ela usa o perfume para se sentir bem, para se sentir desejada, para se sentir leve. E o uso do storytelling, que é a narrativa que ela vai ser construída por meio da criação de história para atrair atenção e gerar engajamento do público.
Eu vou contar uma história para que essa história tenha aí relação direta com o público, para que ela faça sentido, tá? Não vou contar diretamente sobre o produto, seus atributos, mas eu vou ver quais são as sensações que traz aquele produto. Temos também o tom emocional, que ele vai utilizar um tom aí de emoção ou um tom de inspirar para estabelecer esses vínculos emocionais. Ninguém é uma caixinha racional apenas. O apelo emocional ele é fundamental. E, por fim, distribuição nas redes sociais. Sempre vai ser distribuído. Por quê, professora? Porque eu quero compartilhamento, porque eu quero engajamento digital, eu quero que ele responda como ele está se sentindo, o que ele quer, o que ele espera desse meu conteúdo, dessa nossa relação marca-público-alvo. Momento de dúvida, eu já volto. Vamos conhecer o conteúdo? Alcançar o que... Qual a intenção da aonde eu quero chegar, ok? A partir disso, faço as preferências aí da audiência. Quando eu sei quem é meu público-alvo, quando eu sei já o que eu quero, qual é o meu objetivo, eu já sei qual é a audiência. Já consigo definir o meu canal. E por fim, eu preciso estar trabalhando com o meu orçamento. Eu preciso avaliar, por exemplo, em que mídia o conteúdo será promovido e que estratégia será usada para atingir mais consumidores. Será que o meu público-alvo ele vai estar relacionado aí, ele vai estar trabalhando no Instagram, no Twitter? Tá? Então, eu vou ter que pensar qual rede vai ter mais seguidores, que eu vou atingir mais. É preciso ter um briefing, um planejamento claro, uma história que vai passar aí quais são os valores da minha marca, o que é importante para a criação aí do branded content. E eu quis deixar aqui o orçamento, porque isso é uma coisa muito importante ser pensada, ser trabalhada, é que não adianta eu fazer um planejamento enorme de mídia, de branded content, e eu não ter o dinheiro para isso. Por isso é tão importante eu ser real e falar, ok, eu vou fazer um planejamento, definir meu objetivo, vou trabalhar, eu preciso ter essa campanha, eu preciso criar esse branded content, esse conteúdo durante 6 meses. A cada uma semana eu vou estar desenvolvendo um novo vídeo, ou vou estar criando aí uma live. Eu tenho dinheiro realmente para durar até o final? Porque eu tenho que mostrar essa consistência para o meu público-alvo. Então, o orçamento é um ponto fundamental que precisa ser muito bem pensado quando eu estou fazendo todo o planejamento aí de um conteúdo, de um vídeo, de toda uma forma de criar vínculo com o meu público. E no ambiente digital? O que é tão importante pensar no planejamento, professora? Existem duas razões pelos quais o consumidor vai se conectar de forma afetiva. Gente, se eu estou criando uma história, seu valor, amizade, isso precisa ser entretenimento, emoção, de influência psicológica, contagiar, foco sempre vai essa condição, é uma positiva, essa aí, de foco na. Então, quer dizer, emocional, quando ele usa racional, criar e trazer novos eternos, tem 4K de pensões sociais, racional, o meu conteúdo encantado. Muito interessante, tá? A experiência, ela precisa estar alinhada com os objetivos da marca e com o seu próprio aí posicionamento dentro do mercado. Autoidentidade. Como a interação com o conteúdo vai permitir que o consumidor desenvolva a percepção de si mesmo.
O que eu escolho vestir, o que eu escolho comer é a percepção que eu tenho, ok? E isso vai ser muito importante. Isso me representa? Essa roupa me representa? Vínculo social. Como a interação permite que o consumidor desenvolva laços sociais com a pessoa. Se eu tenho uma percepção de mim mesmo, se essa marca me representa, dentro dos meus laços sociais, as pessoas, todo mundo está utilizando isso? Eles também aceitam? Tem a questão da utilidade. Utilidade está muito relacionado com o racional. Como a interação permite que o consumidor conheça sobre os atributos funcionais. Quando eu descrevo, quando eu vou naquele apelo racional, quando eu descrevo como utilizar, qual que é a importância, é a utilidade. A estética é a questão dos laços sociais com as pessoas novamente. Tem a ver com o que é aceito dentro do meu grupo, isso representa a gente ou não? Humor. Como a interação permite que o consumidor evoque seu lado humorístico, leve. Eu quero me divertir com propaganda. Eu quero dar risada. Ou eu quero chorar. Como que eu vou me emocionar? Esse é um ponto muito importante. E por fim, temos a admiração. Eu admiro, eu me sinto surpresa, eu me sinto admirada com esse conteúdo. Eu gostei. Você já começou a assistir um filme, um vídeo, pode ser sobre marca, que no final você fala, nossa, não imaginava isso. Imagina quando você tem um vídeo aí de uma marca que tem superação, por exemplo. E o discernimento. Como que essa interação vai permitir que o consumidor desenvolva um senso de julgamento? E isso aqui é uma questão muito de meus princípios. Nossa, professora, então tem tudo a ver realmente com o perfil do meu público-alvo para eu criar, fazer um planejamento onde ele entenda aquilo e ele vai responder aí de forma racional e emocional. Eu vou criar um vínculo, porque ele vai ver aquele conteúdo, aquele vídeo, aquela publicidade ou aquela live, ou o que eu estou patrocinando e vai se sentir aí de uma forma positiva. Exatamente. Branded Journalist. O que significa? Qual que é a importância da atualidade? Qual que é a diferença? Quando eu estou criando um branded content, eu estou criando uma informação que ela é relevante, que ela vai ser confiável. Vamos ver os pontos principais? O que significa? Qual que é a sua importância, então? O Branded Journalist, ele busca ampliar a relevância das empresas para seus consumidores ao trazer aí conteúdos que são ricos e são narrativos, tem narrativas fluídas e reais, que são apresentadas de uma forma jornalística. E por isso ele vai trabalhar com uma linguagem mais direta, afetiva e investigativa. Vai ser a comunicação baseada em informações. É um marketing de conteúdo que ele está orientado a notícias e práticas nativas, tá? Então, o conteúdo do Branded Journal, ele vai fazer aí, ele é um conteúdo para atração, para conquista do público-alvo e uma estrutura e contextos que são projetados para aprimorar e nutrir as associações compartilhadas que as pessoas têm com a marca, produto ou serviço. E quais são os pontos principais aí que tiverem o jornalismo do Branded Journalist? Tenho alguns pontos principais. Quais são eles? O jornalismo, ele é indutivo, tá? Ele vai de uma parte para o todo. Ele é construído pelo raciocínio. Quando eu vou para a publicidade, eu pego do todo para a parte. O jornalismo, ele busca a tese, ele trabalha com a realidade, ele vai fazer um retrato. A ideia é informar, tá? Ele quer profundidade, ele é objetivo.
e ele é trabalhado aí para o consumidor final. Eu já conquistei, eu quero manter esse público específico. A publicidade, ele quer o quê? Publicidade é tornar algo público. Ele vem com uma forma aí, ele busca a síntese. Eu só quero levar o meu produto, eu quero que todo mundo entenda e veja o meu produto. Pode ser feito por fantasia, por pintura. Ele não quer informar. Aqui ele quer emocionar e divertir. Ele quer gerar impacto. Ele é subjetivo. Ele é subjetivo por quê? Porque ele quer emocionar e ele vai trabalhar com o cliente. Esses são os pontos principais que divertem um do outro. Então, o jornalismo de marca seria uma alternativa para o marketing de massa. Quando você vê esses pontos principais, você percebe isso, que é feito para o todo, fantasia, e o marketing, o jornalismo de marca, não, né? Ele quer contar a história do que acontece com uma marca no mundo. E é possível, a partir disso, reconstruir a confiança nas marcas em um contexto cada vez mais fragmentado, cético, feroz. Então, o jornalismo ele vem para informar sobre a marca. Ele vem trazer quais são os pontos principais. Eu quero informar, eu quero trazer conteúdo, eu quero mostrar funcionalidade, é sério. Então, é uma questão muito prática, muito racional. Quando eu estou trabalhando com jornalismo de marketing, é algo realmente mais de conteúdo, de profundidade que eu vou trazer para o meu público, tá? E tem 4 características aí, 4 elementos que eu preciso considerar. Quais são os seus princípios principais? Quando eu estou trabalhando aqui, eu tenho que pensar que a notícia é um produto jornalístico, que é definido como uma expressão de um fato inédito ou atual que desperta o interesse público a quem se destina. Então, o interesse público é necessário para pensar em tópicos, em assuntos que vão beneficiar, por exemplo, a sociedade e não só a empresa ou produto, tá? Por exemplo, o jornalismo da marca da Coca-Cola, tá? Trabalha muito com isso. Por quê? Porque a Coca-Cola publica a Coca-Cola Journal, falando sobre sustentabilidade, saúde e bem-estar. Então, a Coca-Cola, ela pensa no interesse público, ela não vai trabalhar só com a valorização da sua marca. Outro ponto é a linha editorial. É necessário expor quais são os princípios, quais são os valores que vão inspirar a linha editorial de um conteúdo jornalístico. Por exemplo, a integridade. Então, aqui, gente, a ética, o respeito, a transparência, tá? Vou trabalhar com coprotagonismo. Por quê? Porque é necessário expor personagens nas histórias contadas. Esses personagens podem ser diretores, funcionários da empresa, outras pessoas que possam trazer relatos reais para dar credibilidade ao conteúdo. Aqui, quem trabalhou com isso foi a Azul, quando ela trabalhou com a questão do Outubro Rosa das mulheres, contando a história das suas colaboradoras. E, por fim, nós temos a transparência, que é necessário estar disposto a debater com a opinião pública, tá? De maneira transparente. Eu vou trazer o que é interesse público, eu vou ter aí os meus valores, que vão ser muito bem pensados. Eu vou contar a história das pessoas envolvidas e eu vou ter transparência, porque eu quero ouvir o que o meu cliente sabe, eu quero ouvir o que ele tem para dizer, tá? Então, isso é um ponto muito importante que precisa ser trabalhado. É um ponto fundamental. Eu vou pensar no todo, eu tenho os meus valores, eu tenho os meus princípios, eu vou trazer histórias reais. Quando eu estou pensando no journalist content, no jornalismo de conteúdo, gente, é narrar, é trazer histórias, é trazer aí informações, contar a história das pessoas de forma ética, informativa. E para fechar, tem alguns pontos que a gente não pode deixar nesse momento. Quais são, professor? Quando eu estou trabalhando com branded journalist, eu tenho que pensar e eu tenho que estar trabalhando aqui com a notícia, que ela vai ser o produto jornalístico definido
como uma expressão aí de um fator inédito ou atual que vai despertar o interesse do público a quem se destina. Quando eu estou trabalhando nisso, né, já que é praticamente impossível notificar todos os fatos existentes, o objetivo da notícia vai ser o quê? Representar parcela da realidade. Então, esse é um ponto muito legal. E um dos principais elementos da notícia é a sua imparcialidade. Por quê? Diferente dos artigos de opinião, a notícia ela tem um compromisso com a realidade, ela é objetiva, ela é impessoal. Eu tenho que trazer a realidade, tá? Isso é fundamental. E a notícia, quando eu estou trabalhando nela, diferente de outros gêneros textuais, eu preciso pensar numa estrutura. Ela vai possuir uma estrutura que começa pelos dados mais importantes, vai responder o quê, como, quando, onde, por quê. E quando eu estou trabalhando com essas informações que são importantes, tem uma técnica, que é a técnica da pirâmide invertida, que vai contribuir para entender o que é mais importante na construção dessa notícia. Começa pelo lead, ou líder em português, é a abertura da notícia. Relata as principais características do acontecimento, vai preparar o ambiente para o desenvolvimento da leitura. Ela vai ser responsável para responder o que, quem, quando, onde, como e por quê, que são os pontos mais importantes, tá? Após o leads, a gente vai trabalhar com os dados secundários. O que eles são? Eles estão ali no meio do time, né? No meio do campo. Eles são o quê? Informações que vão complementar os fatos e que vão poder e que devem ajudar aí, auxiliar na compreensão da notícia. Nesse modelo, a informação é estruturada do mais importante para o menos importante. E o final aqui é algum detalhe ou um fechamento que tenha um apelo emocional, sensibilidade ou que vai trazer aí uma grande diferença. Então, como é construída essa notícia? A pirâmide invertida ela vai vir para ajudar a construir da melhor forma possível. Agora nós vamos conhecer os principais elementos dentro desse contexto. Quais são eles, professora? Quando eu estou trabalhando com os elementos estratégicos aí do branded journaling, da construção desse conteúdo, dessa notícia, dessa matéria, dentro das organizações, é utilizado então para sensibilidade ou conscientização do público em relação à marca, para apresentar as notícias do setor, né, assegurando que as outras mídias também utilizem essas notícias. Por quê? Porque elas vão te marcar e elas vão te trazer aí o que precisa. Ela vai te trazer publicidade, vai te colocar na mídia de forma indireta, né? Então isso é muito legal. Para estabelecer a empresa como uma líder do setor em que ela atua, como uma autoridade do tema apresentado, isso é muito importante. Se eu tenho autoridade, o que eu falo está certo, isso vai me ajudar muito a criar valor dentro daquele mercado. E para gerar interação de compra. O que vai ser isso, então, professora? O gerar intenção de compra é o quê, né? A disponibilização de conteúdo vai gerar leads de possíveis clientes. Eles vão entrar lá para ver sobre isso e quando ele entra para ver, ele vai acabar comprando, tá? Então, essa é a grande ideia aí quando eu estou trabalhando com o conteúdo jornalístico para a empresa, para criar credibilidade, para ele conseguir mostrar aí que ele entende sobre aquilo, que ele é referência, que você pode confiar. Quando a gente está trabalhando nesses pontos aí, o que quer dizer? Tenho confiança, pode confiar na minha empresa, na minha marca, no meu produto, que você não vai ter problema. Temos que considerar alguns elementos quando a gente está trabalhando nos elementos principais, tá? Vamos conhecê-los. Quais são os elementos fundamentais quando eu estou trabalhando aí com a estratégia do jornalismo? Essa estratégia ela vai contemplar 5 elementos principais. O primeiro vai ser o conteúdo. O conteúdo ele vai responder
perguntas do tipo: que tipo de conteúdo jornalístico vai atrair o público esperado e vai agregar valor às organizações? Quais são as suas características, então? Deve ser relevante, oferecer valor, deve ser imediato, tem que ter empatia e apelo aí para o público-alvo. O segundo é o formato. O conteúdo deve ser apresentado como? Em texto, em vídeo, em podcast. Então, os formatos do conteúdo, eles devem estar alinhados às estratégias de comunicação da empresa e do público-alvo. Distribuição. Quais as perguntas? O conteúdo ele deve ser distribuído na TV, nas redes sociais, em matérias impressas, em jornais, em revistas. Então, os canais de comunicação, eles devem ser adaptados ao que o seu público-alvo consome. Não adianta eu investir em uma grande publicidade, num grande anúncio na TV em hora nobre, que se meu público-alvo está nas redes sociais, ok? Então, tem que ser muito bem pensado. Os dados. Como o público-alvo está recebendo o conteúdo? O que trouxe mais visibilidade aí, o engajamento desse público? Então, ele deve estar embasado em estatísticas, em estudos, em análise dessa persona. É necessário estudar os dados e eu ter as métricas de conteúdo. Eu faço o programa, eu faço o planejamento, eu coloco em prática, eu já fiz todo o estudo antes. Aí eu vou mensurar para ver se os conteúdos são adequados ou se eu tenho que adequar aí eles à estratégia quando é necessária. E por fim, a gente tem que pensar na questão da periodicidade, ok? Com que frequência esse conteúdo deve ser publicado? Os conteúdos devem estar sempre atualizados? Eles possuem aí uma periodicidade adequada à publicação? Então, esses são os pontos principais que a gente tem que ter em mente. Conteúdo, qual é o formato, como eu vou estar distribuindo, quais são os dados e de tempo em tempo eu vou estar utilizando eles. Esses são os elementos estratégicos da construção de uma matéria para que ela seja atual, para que ela seja informativa, relevante e imparcial dentro do contexto aí atual, ok? Eu vou trazer o jornalismo, eu vou utilizar essa forma de comunicação que era utilizada aí pelas mídias para comunicar aí o jornalismo mesmo, as informações, para trazer aí confiabilidade, credibilidade para minha empresa. Chegou o momento da gente ver e trabalhar aí com a nossa situação problema, o segundo momento. Vamos ver? No primeiro momento eu já pensei, já criei aí, analisei algumas foto persona, que é o quê? Analisar as características, levantar a minha persona, que é um público-alvo que pode se transformar, uma persona que pode se transformar no meu público-alvo. Agora chegou a vez de fazermos o planejamento do conteúdo do Branded Journalist para a empresa. Você deve realizar o planejamento de 4 publicações. O conteúdo do Branded Journalist deve trazer informação para o conteúdo, para que ele crie relação com a marca que não sejam pautado apenas aí nas relações de consumo. Então eu quero informar ele, eu quero passar credibilidade, eu quero mostrar para ele, para o meu público-alvo, que eu tenho credibilidade, que eu entendo, que eu posso falar para ele algo interessante, que eu vou além das questões aí do meu produto de comunicar, e eu estou preocupada com as questões sociais, eu estou preocupado aí com a sociedade que eu estou inserido, o que eu posso fazer para deixar o mundo melhor? Então, o Branded Journalist vem justamente para informar dessa forma. Vamos ver como a gente pode resolver criando essas publicações? O planejamento de uma estratégia vai ser tão importante quanto a sua execução. A sua execução só vai estar certo, na verdade, se eu pensei nos meus pontos antes. Por isso, é importante que você desenvolva competências transversais durante o seu aprendizado. Vamos usar uma ferramenta muito utilizada no marketing, 5W2H. What, o que, who, quem,
When, quanto, where, onde. Então eu vou responder essas perguntas, eu vou criar esse planejamento para na hora de construir realmente a minha ação de comunicação, eu vou conseguir alcançar o que eu quero. Quais são os pontos aí principais, professora, que a gente pode estar trabalhando e nós devemos estar trabalhando? Vamos lá. Pensando na Decor, tá? Pensando aí no nosso caso. Eu vou fazer notícias sobre tendências de comunicação. Por quê? Porque é algo atual, é algo importante, é algo que as pessoas sempre estão vendo a tendência, as mudanças. Então, quem vai fazer? Vai ser um redator. Todos os nossos vai ser aí uma pessoa que cria conteúdo jornalístico. Por quê? Porque ele tem que estar preocupado com o conteúdo, como vai ser distribuído, ele tem que estar aí ligado a essas tendências, tá? Ele precisa estar muito conectado com a questão do interesse do público-alvo, que são os 4 princípios lá do conteúdo jornalístico, com os interesses publicitários, com a linha editorial, quais são os valores da empresa, com o coprotagonismo, ele vai contar a história aí das pessoas, de como aquele design criou ou reaproveitou aquele produto, e ele vai ter transparência, porque ele vai estar informando. Vai ser na primeira semana. Na segunda semana, ele vai fazer entrevista com um design que assina itens da empresa. Olha só, tô narrando uma história, eu tô mostrando para ele quem é a pessoa. Eu vou querer ter essa transparência. O que eu fiz? Eu informei, mas eu deixei a pessoa curiosa. Por quê? Porque na semana seguinte, eu vou fazer a entrevista com um design que assina uma daquelas peças que eu trouxe dessas tendências. Fiz isso, fechei um bloco. Vamos para um novo bloco que eu preciso chamar a atenção desse meu público? Eu vou falar sobre o setor de decoração. Por exemplo, como o setor de decoração está se reinventando na pandemia? O que é algo atual, algo informativo, algo que eu quero saber, porque eu estou querendo comprar novos produtos. E, por fim, eu vou fazer o relato da participação da empresa em uma feira de arquitetura. Interno à empresa, as informações. Segundo bloco, eu fiz notícias externa. Eu trouxe a sociedade. Então, eu trouxe muito do que eu faço, como eu faço, tá? Como empresa. Então, quais produtos eu uso, quais são os meus designers. Trago uma questão mais interna da empresa. Mas eu também estou me relacionando. Empresa como um sistema aberto. Agora eu vou trazer como a gente está na sociedade, o que a gente está trazendo de novo, como a gente está reagindo às mudanças, como a gente está interagindo e como a gente está conectado às novas tendências dentro desse mercado. Então, com essas formas, além de informar com credibilidade, trazendo, você viu que eu quebro aquela história da empresa tá aqui, eu tô ali, eu trago a história do designer, eu trago como ele criou aquela peça, eu trago como a gente está se relacionando, como a gente é no dia a dia, trago fotos para quebrar a distância e aproximar, para que o meu cliente ele se sinta próximo, como ele conhecesse aquele meu design, como ele conhecesse aquela marca, como aquela marca também fizesse parte dele. Então, essa aí é a grande ideia, né, do Branded Content, que vai trabalhar aí com Content Marketing ou com Content Journalist. É a ideia, então, de aproximar, de atrair, a atração do meu cliente ao meu produto. Vamos fazer um momento de interação? Eu já volto. Momento de recapitular, de vermos aí os grandes pontos da aula. Vamos ao quadro? O primeiro momento, a gente tem que pensar aí no core do marketing, do content de marketing. Qual que é a importância, professora? Primeiro, vamos recapitular o que é o content marketing. O content marketing, a gente pode chamar ele do quê, né? Da criação do conteúdo da marca, é a criação do conteúdo que vai estar diretamente relacionado a um universo aí de uma marca, tá? Esse conteúdo ele precisa ter qualidade e ele tem que ser relevante para o público-alvo.
Eu preciso ter uma dinâmica na divulgação da marca e ela é constante, eu tenho constantes mudanças. Então eu preciso ter muita flexibilidade, muita adequação. Eu preciso pensar aí num posicionamento da marca onde eu trago publicidade, informação, entretenimento, ok? Informação é fundamental. Então isso é muito legal. O objetivo é entender o que está acontecendo com o conteúdo na mão do meu público-alvo. E eu preciso deixar ele sempre ativo, engajado. Isso é fundamental. Por isso eu vou criar o content marketing. Eu vou criar o core. Vou criar esse core que vai me ajudar ao quê, então? O core da estratégia, ele vai definir como a empresa vai usar o seu conteúdo para alcançar seus objetivos. Ele vai informar, tá? Ele vai informar como o conteúdo será. Ele vai trabalhar com todas essas características aí para conseguir trabalhar. Além disso, quando eu estou trabalhando aí no content marketing ou no content branded, eu vou trabalhar então com marketing, o Canvas, que é uma ferramenta de levantar aí os principais pontos que precisa ser pensado, a estrutura Save, uma nova forma de olhar para os 4 P's, e a persona, que é aquele meu público-alvo que eu quero alcançar, que eu quero aumentar o meu grande aí público e clientela. Como eu trouxe para você, o branded content, ele precisa ter informação, interatividade, por isso está muito relacionado aí às redes sociais, criação de conteúdo que traga informação, que seja aberto para que haja comunicação e que também seja leve, uma informação que não pese o cliente final, tá? Esse é um ponto muito importante. Eu não quero trazer tragédia, eu não quero que seja pesado, eu quero que tenha entretenimento, que ele se divirta, que faça o apelo emocional dele. A informação, às vezes, ou na grande maioria, é racional. Aqui é emocional. Então, aqui são alguns pontos principais. E para fechar, nós vamos trabalhar aí com a pirâmide, técnica da pirâmide, quando eu estou trabalhando com o Content Journalist. Por que ele é tão importante, professora? Porque ele vai me dar aonde eu preciso começar. O Branded Journal, o que a gente vai estar trabalhando com ele? Preciso ver que ele é diferente da publicidade, que ele vai estar trabalhando com a comunicação, né? Que vai trazer informação, que é de interesse público, que tem aí valores claros, que vai trazer as histórias e ele vai ter transparência. Quando eu uso essa técnica, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o lead, a abertura da notícia, relatando suas principais características, trazendo aí algumas perguntas que eu vou responder. O que, quem, quando, onde, como e por quê? Os dados secundários, eles vêm para contribuir e explicar se ficou alguma dúvida, que precisa de alguma informação a mais. E eu vou fazer o fechamento aí, trazendo talvez emoção, trazendo aí, fazendo o fechamento geral. Esses foram os pontos principais. Essa aula foi uma aula mais teórica, para dar base. E nas próximas aulas vamos começar a ter mais exemplos, vai ser mais prático, trazendo mais essa interação na hora de construir aí o conteúdo, pensar no conteúdo da marca de forma inteligente, diferente, atraindo. Hoje a atração do cliente é o mais importante. Bons estudos e até a próxima. Tchau.